Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor, ouça as nossas orações, ouça, Senhor, o nosso clamor, ouça, Senhor, o nosso pedido. Senhor, ache em nós um coração aberto, sensível, apto para receber a boa semente da Tua palavra. Seja, Senhor, com a Tua palavra nessa noite, venha falar conosco, venha, Senhor, falar o nosso coração, venha, Senhor, falar, Senhor, o Teu desejo, o Teu encargo, a Tua vontade, o teu sentimento e o Teu plano, Senhor. Senhor, nós Te agradecemos porque em nada o Senhor nos abandona, em nada o Senhor nos deixa a mercê, sempre a Tua presença se faz conosco por meio da Tua palavra, porque a Tua palavra é a Tua presença, Senhor, invisível. A Tua palavra é a Tua presença, Senhor, no nosso meio. E queremos senti-la, Senhor, de uma forma forte, verdadeira, de uma forma, Senhor, transformadora. Por isso, Senhor, nos transforma segundo o Teu falar. Nos transforma segundo a Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a nos despir do velho homem, da velha natureza, da natureza corrupta, caída do primeiro Adão, e nos revista do novo homem, criado segundo a Tua imagem, criado segundo o Teu desejo, criado do céu. O primeiro homem, ele é terreno, o primeiro Adão é terreno, o último Adão, ele é do céu, ele é celestial, e assim queremos também nós sermos, Senhor, celestiais. E nós cremos na Tua palavra, cremos na Tua obra, e cremos que o Senhor irá concluir a obra em nós. Uma vez começada, o Senhor não deixará, Senhor, de terminar. O Senhor não deixará de executar o Teu plano, pois o Senhor está acima de tudo e de todos. O Teu trono está acima de tudo e de todos. E é dessa maneira que nós andamos, dessa maneira que nós vivemos, e é nisso que nós cremos, Senhor, no Teu senhorio, no Teu encabeçamento e na Tua palavra. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Graças a Deus. Como que está o seu coração nesta noite? Fala comigo. Como que está o seu coração? O nosso coração, ele é a chave para recebermos ou não falar de Deus. Nós precisamos ter a consciência, nós precisamos ter a visão de que o que Deus fala fará ou não efeito em nós, baseado no nosso coração, de como está o nosso coração. Se o seu coração estiver duro, como fala em Mateus na parábola do semeador, se o seu coração estiver duro, rochoso, se o seu coração estiver rancoroso, Deus vai ter trabalho para falar com você. Vai haver uma dificuldade, porque a semente, ela não vai entrar. Por isso que é tão importante nós entendermos que quando o Senhor fala que o semeador saiu ao semear, só havia um semeador e só havia uma semente. Não eram sementes. Uma semente de um tipo foi jogada no solo rochoso, outra semente de outro tipo no solo espinhoso, no outro no solo duro. Não, era uma semente só. E um só semeador. Nessa noite eu quero que você entenda, há um semeador e uma semente. Não há dois semeadores, não há dois senhores, não há duas palavras, é uma palavra. Mas às vezes pode haver diferentes tipos de solo. Então nós precisamos orar ao Senhor. Senhor, como o irmão falou, dê-nos um coração adequado, dê-nos um coração aberto, Senhor. Em nada, Senhor, eu quero duvidar do que o Senhor tem falado, em nada eu quero questionar. Porque, irmãos, o homem, ele é tendencioso a isso, ele é tendencioso a questionar o que Deus fala. Será que é isso? Será que não é daquele jeito? Ou será que não é daquele outro jeito? Será que é dessa forma?
Nós precisamos orar, Senhor, acha em mim um coração aberto. Porque, irmãos, Jeremias fala que o coração de pedra já foi tirado de você. O coração de pedra já foi tirado de mim. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então, ore ao Senhor, Senhor, se o meu coração ainda está um coração pedregoso, um coração duro, retira esse coração e dê-me um coração de carne, Senhor. Um coração que se derrama diante do Senhor, um coração que se derrama diante da Tua palavra. Então, que o Senhor ache esse solo no nosso meio, para que a obra, assim como já tem ocorrido, continue a ocorrer. Amém? Para que a vontade do Senhor continue sendo feita no nosso meio. Então, nessa semana, nós compartilharemos a segunda semana do nosso Alimento Diário, volume 5. E eu darei início hoje, o irmão Fábio concluirá amanhã. Tá bom? Então, nós estaremos vendo a semana 2, que tem como título: Cristo é tudo em todos no novo homem. Não é isso que está aqui? Cristo é tudo em todos no novo homem. Colossenses capítulo 3. Por favor, comigo, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3, 5. O falar de Deus, irmãos, tem chegado a nós de uma forma muito clara, entendeu? De uma forma muito intensa. O falar de Deus tem sido constante para a sua igreja. E nós encorajamos os irmãos, nós encorajamos a todos a andar de perto, a acompanhar de perto esse falar. Entendeu? Nós temos, de você que ainda não teve acesso, entre depois no canal do YouTube, pesquise IVPT, ou Instituto Vida para Todos. Ali você vai ter acesso a mensagens, a palavras, ali você vai ter acesso ao falar atual do Senhor, e ali você vai estar inteirado, para que você não ande em desacordo com o rebanho. Nós precisamos andar o quê? Em acordo, entendeu? Nós precisamos andar juntos. Então, se eu não sei do que está sendo falado, eu não vou andar junto com os demais. Então, o Instituto Vida para Todos, temos as mensagens todo domingo às 19 horas. Você viu esse grito de guerra que teve aqui? O que é isso? O que agora é algo... Tirou de onde o jovem, estava nos orientando concernente ao grito de guerra? De onde surgiu o grito de guerra que nós cantamos aqui? Surgiu da última mensagem falada domingo passado. Então é a palavra de Deus, entendeu? Nós trazemos desta forma para que, você já notou o seguinte, que de acordo com a palavra chega a você, ela causa um impacto diferente, entendeu? Você já notou isso? Porque se nós pegarmos esse trecho do grito de guerra aqui, e nós só falarmos um com o outro, não teria o impacto que tem quando nós juntos gritamos essa palavra. Porque isso nos fortalece, isso nos enche de força, isso nos enche de coragem. Você toma posse dessa palavra. Então, por isso que o grito de guerra. Então, esse grito de guerra, o que é falado, surge o que da palavra que Deus fala por meio do seu profeta, todos os domingos. Então, amanhã, às 19 horas, vai ter essa palavra, e nós já entramos no Evangelho de João, tá bom? Embora o alimento diário nós estamos vendo ainda sobre Colossenses, mas a palavra que está sendo falada nesta semana já entrou no Evangelho de João. Palavra, vida e edificação. É o tema geral também da Conferência Internacional 11 dias
10 dias, que vai ocorrer agora em setembro, na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Amém? E temos também as mensagens aqui da igreja em Carlos Chagas. Tudo que é falado, tanto no sábado quanto no domingo, fica registrado no canal da igreja. O irmão Renato, não é isso? Está ali, ele cuida dessa parte da transmissão. E graças a Deus nós temos tido um acompanhamento simultâneo até considerável durante as mensagens. Então você entra no YouTube e pesquisa depois, Igreja em Carlos Chagas, não tem erro. Você vai encontrar o logo da igreja ali, você pode clicar, que todas as mensagens que é falada está disponível ali. Às vezes você quer ouvir novamente uma palavra que foi falada, você pode entrar lá e rever e ruminar essa palavra. Graças a Deus pela a tecnologia que o Senhor tem nos dado. Precisa ser usada em favor do reino. A maioria é usada em favor do mal. A maioria é usada em favor de si próprio, mas graças a Deus também tem sido usada em prol da obra de Deus. Amém? Então depois você pesquisa aí, salva Instituto Vida para Todos e Igreja em Carlos Chagas, que você vai ter acesso a essas mensagens. Amém? Então nós iremos ver a semana 2 do alimento diário. Vou pedir para lermos Colossenses capítulo 3, versículo 5. Leia comigo, por favor. Continuemos. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, em todos. Então esta semana, foram os versículos-chave desta semana. Semana passada nós vimos, e já 2 semanas atrás nós vimos, dos versículos 1 ao versículo 4 de Colossenses 3. Então, ou seja, o que acontece, o que estava acontecendo na igreja em Colossos? Nós precisamos entender isso. Entendeu? A igreja em Colossos, ela foi gerada por meio da palavra de Deus. Entendeu? Os que estavam ali creram no Senhor, creram na palavra, mas ainda assim traziam consigo costumes, práticas, entendeu? Traziam consigo formas, bagagem das suas vidas passadas, e pensavam o seguinte: eu criei em Jesus, eu criei na palavra, mas não tem problema eu continuar vivendo da mesma forma. Entendeu? Era esse o pensamento de alguns dentro da igreja em Colossos. Então Paulo escreve para a igreja em Colossos. Paulo não esteve em Colossos. Ele escreve para a igreja em Colossos, mostrando que, primeiro você vai ver o capítulo 3, o versículo 1... buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Versículo 2, versículo 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Esse é o pano de fundo que Paulo apresenta no capítulo 3. Porque ele iria entrar em detalhes no capítulo 3, ainda a partir do versículo 5. Ele ia entrar em detalhes práticos. Então, antes de Paulo mostrar o
problema, a doença, ele mostra a cura. Ele mostra a solução, ele mostra o caminho, ele mostra para onde que nós devemos ir para lidarmos com essas situações. Então ele fala, buscar as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Então tudo, a visão espiritual de quem tem essa visão espiritual entende que o que é preciso ser transformado e trabalhado no homem não é trabalhado na esfera terrena, mas na esfera celestial. Mas porque isso, dentro da igreja em Colossos, foram trazidas para dentro da igreja a religião judaica, foi trazido para dentro da igreja a filosofia grega. Sabemos muito bem que a Grécia é o berço da filosofia, dos pensadores. E foi trazido também para dentro da igreja em Colossos a cultura oriental. Então virou, irmãos, como uma mistura, cada um com sua forma, com seu pensamento, com seu jeito. Uns defendiam isso, outros defendiam aquilo. E havia dentre eles uma prática conhecida como o ascetismo. Havia também o gnosticismo, mas o ascetismo, o que alguns irmãos dentro da igreja pensavam? O que o ascetismo, ele, bem resumido, o que o ascetismo, ele explica? Que toda a origem do mal está no corpo humano. Está na carne, no corpo. Entendeu? Então, ou seja, uma vez que o mal, toda a origem está no meu corpo físico, eu preciso disciplinar o meu corpo. Eu preciso esbofetear o meu corpo, eu preciso flagelar o meu corpo, eu preciso levar o meu corpo à exaustão, porque muitos até mesmo não tendo essa visão, usam o jejum para o quê? Pensar de que maneira, por meio do jejum, vou levar a minha carne à exaustão. Não é isso, irmãos. Porque o asceticismo, ele entende dessa forma. Ou seja, se o mal está no meu corpo, eu vou matar o mal, que jeito? Castigando o corpo. Aí aos flagelos, já viram aquelas pessoas se flagelando, levando o corpo a sofrimento. Mas passa 15 minutos depois disso, o mal vai continuar aparecendo. Então, o que Paulo começa falando no versículo 5? Fazei, pois, morrer. Por que Paulo começa falando, fazei, pois, morrer? Toda palavra que Deus nos fala, ela tem como base a própria palavra. Se Deus fala, fazei, pois, morrer, é porque é possível fazer morrer. De onde que Paulo tirou essa parte? Ele falando do versículo 5, fazei, pois, morrer. Do próprio capítulo 3, no versículo 3. O que fala no capítulo 3, versículo 3? Porque morrestes. Porque morrestes. Então, se já morreu, porque morrestes, no versículo 3, é o que cabe a Cristo. Porque Cristo, quando foi à cruz, Ele assumiu a minha e a sua forma. Ele assumiu a forma humana, certo? Para experimentar no seu corpo o que todos nós sentimos. Então, quando Cristo foi à cruz, não era só Cristo em si indo à cruz. Quem que estava indo à cruz? Nós. Porque Ele se identificou conosco, assumindo a forma humana, e nós, depois que cremos, nos identificamos com Ele. Então, era como se você tivesse ido à cruz, entendeu?
Então, quando Cristo foi à cruz, ele aniquilou o pecado, ele aniquilou os pecados, ele aniquilou o ego, ele aniquilou o mundo, ele aniquilou, o que mais? O próprio Satanás já foi também aniquilado na cruz de Cristo. Então, a realidade de Cristo foi essa. Aí o que Cristo fala agora? Por que Paulo fala no versículo 5 isto? Fazei, pois, é o futuro, porque ainda não foi feito. Mas o versículo 3 fala que já foi feito. Porque Cristo já executou. O que cabe a nós agora, que ainda não foi feito, é tomar posse do que Cristo já executou. Entendeu? Por isso que ele fala, fazei, pois. Em outras palavras, ele poderia falar, tomem posse ou vivam o que foi feito no versículo 3. Entendeu, irmãos? Então, quando ele começa, por que Deus, ele deseja tanto que nós tenhamos um viver no alto? Olhos fixos no alto, pensamento no alto. Porque o Senhor, por meio da sua palavra e por meio da sua vida incriada e santa que está dentro de mim e de você, Ele deseja cumprir o que está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 4. Nos desarraigar deste mundo perverso. Entendeu? A vontade de Deus é que nada nesse mundo venha prender vocês. Que nada nesse mundo venha escravizar vocês. Que nada nesse mundo venha tomar a minha posição na vida de vocês. Então, quando ele escreve os versículos, a partir do versículo 5, ele fala sobre isso. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Todos nós temos a vida de Deus em nós, os que creram têm. Mas também nós temos o que, Flávio, dentro de nós? Uma natureza terrena. A vida de Deus que está em você te puxa para cima, e a natureza terrena te puxa para baixo. Irmãos, nós somos disputados o dia inteiro. O dia inteiro é uma disputa. Você não vê com seus olhos físicos. Mas se você pudesse, meu irmão, colocar um óculos espiritual, irmão, você não sairia de casa. Você não está entendendo o negócio. Irmão, você ficaria perplexo com o que você viria, irmãos. É uma batalha por mim, por você, todos os dias, que você não imagina. E durante todo o dia, desde o momento em que você abre os seus olhos pela manhã, até o momento em que você repousa para você dormir. Irmãos, há uma batalha. A natureza de Deus, a vida de Deus te puxa para o alto. A natureza terrena te puxa para baixo. Por isso que às vezes você está exausto, o seu corpo, você fala, de onde está surgindo esse cansaço todo? Irmão, deixa você puxar o dia inteiro. É Deus te puxando para cima. As coisas da terra te puxando para baixo. Está entendendo? É uma disputa, irmãos. É uma luta, é uma batalha. Aí Paulo fala o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É fazei. Aí esse fazei não cabe agora ao Senhor, a Deus em si. Cabe à minha disposição em tomar posse do que Ele já fez. Porque Ele já fez, Ele já executou. Ele não vai fazer morrer de novo, porque Ele já fez. Porque morrestes, passado. Versículo 3. E a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Então a sua vida para Deus está oculta com Cristo. Olha, isso não é maravilhoso? Mas há uma outra natureza, nós vamos ver isso aqui também, para você entender isso. Há uma outra natureza, meu irmão, e uma outra vida
te puxando para a esfera terrena. Então, quando se fala, irmãos, da natureza, o que o asceta, vamos voltar ao ceticismo, o que o ceticismo, eu só não posso me matar, levar o meu corpo à morte, mas eu vou levá-lo ao limite. Por isso que há muitas práticas, não é isso, de jejuns prolongados, não se alimentam e ficam ali em meditação, sabe, aquela coisa, para levar o corpo a perder a sua força. É como eles pensassem assim: eu flagelando o meu corpo, o pecado vai perder a força. Porque o pecado está no corpo. Então, se o corpo enfraquece, o pecado enfraquece. É isso que eles pensam, mas não é dessa forma. Cristo, irmãos, por meio da sua palavra, como eu disse em Gálatas 1,4, fala, Ele quer nos desarraigar, Ele quer nos tirar, Ele quer tirar toda a influência do mundo e das coisas do mundo sobre a nossa vida. E Paulo fala no versículo 5, fazei, pois, morrer. É morrer, irmãos, não é tratar com carinho. Não é tratar com delicadeza com o velho homem. O remédio para o velho homem é a cruz de Cristo. E a cruz é para quê? Para torturar? A cruz é para executar. Você lembra agora você lembra quando você lê lá nos evangelhos, o evangelho de João principalmente fala sobre isso, no capítulo 19, quando Cristo foi crucificado, tinham dois com ele, não tinham? Era sexta-feira à tarde. O judeu, a hora da noite começa às 6 da tarde, não é isso, Flávio? São 2 turnos de hora para os judeus, não são 24 horas como nós conhecemos. Para o judeu, o dia não é 24 horas, é 2 turnos de 12. A vigília da noite, ou a parte da noite, não é isso? E a vigília do dia, a parte do dia. À noite, então, o dia, que era o dia de 24 horas, que é 2 parcelas de 12, começa às 18 horas. Então, ou seja, Cristo estava na cruz, na sexta-feira, às 15 horas da tarde, ou às 3 horas. 6 horas encerrava a sexta e começava o sábado, né? O descanso, às 18 horas. Por isso que ele não poderia ficar na cruz. Aí chegaram, tinha um agonizando e o outro, né? Aí os soldados olharam e falaram, já está quase na hora, vamos dar um jeito de adiantar, antecipar essa morte, porque está um ali esperneando. Tinha um na cruz esperneando. Aí eles foram no primeiro, ele estava esperneando, o que fizeram com ele? Nas pernas, porque o apoio de quem era crucificado, irmãos, para você entender, ele não ficava totalmente apoiado nos pulsos, nos pregos. Aquele peso nas mãos é para não cair. Mas o principal apoio era nas pernas. Entendeu? Ele ficava sobre as pernas. Então, ou seja, uma vez que as pernas eram quebradas, o que acontecia? O corpo se apoiava totalmente nos pregos do pulso, ou da mão, né? Eu acredito do pulso, que a mão ela rasgaria. Né? Então, ou seja, aí a morte viria por asfixia. Então eles foram no primeiro, aí ele está agoniando, o que fez? Quebraram as pernas, caiu e morreu. Quando chegou em Cristo, opa, esse aqui já se entregou. Vamos garantir? Vamos garantir? Foi com a lança, né? João testifica isso. E do lado do Senhor, eles perfuraram. Para garantir, quando tirou a lança, fluiu sangue e água. Cristo já tinha se entregado. Cristo já tinha a cruz de Cristo é para nos entregarmos. A cruz de Cristo não é para espernear, não é para levar o velho homem para tomar um castigo. Eu vou castigar agora o velho homem. Eu vou castigar a natureza terrena. Não, a cruz é para a morte. E uma vez que o camarada não se entrega, vão vir os soldados e vão quebrar-lhe as pernas. A cruz é para a morte. Porque sem morrer não há a ressurreição.
Sem o morrer dessa vida terrena, não tem como a vida celestial reinar por completo. Por isso que o Senhor, nós temos a vida de Deus em nós, a vida santa, e ela se manifesta em nós, sim, mas ainda não reina em nós por completo. Por quê? Porque ainda há a natureza terrena. Entendeu? Então, a cruz não é para sofrimento, a cruz é para aniquilação. A cruz, irmãos, com todo respeito, não é aquele amuleto que alguns carregam pendurado no pescoço. Aqui não tem nenhum significado. É um amuleto. E a cruz não é aquela pessoa que você fala, olha a minha cruz aqui. Não é isso? A cruz não é aquela pessoa difícil. Fala, cadê? Deixa eu te apresentar a minha cruz. Vai ver quem que é a sogra. A sogra é gente boa, meu irmão. Te trata bem. Quem que é a cruz? Vem cá, minha cruz. A esposinha nem sabe o que está acontecendo. Irmãos, a cruz não é isso que é a cruz, meu irmão. Se você vê dessa forma, você está vendo como um sofrimento. A cruz é para a morte. A cruz, ela opera. E nós vamos ver isso aqui se der tempo. Eu nem saí do versículo 5, já passaram quase todo o meu tempo. Me ajuda, irmãos, em nome de Jesus, vamos orar, né? Meu Senhor. Então, irmãos, o que acontece? Lembra de Nicodemos? João capítulo 3, não vamos ler por causa do tempo. Lembra de Nicodemos? O que Nicodemos queria? Nicodemos era um mestre da lei, não era, Flávio? Um ancião, respeitado na comunidade judaica. Um rabino. Tinha respeito. Nicodemos descobre Jesus mais novo que ele. Também um rabino, né, um Messias. Descobre Jesus, deixa eu ter um pouco de conversa. Por quê? O que Nicodemos talvez queria, irmãos? Nicodemos, ele não queria uma transformação. Nicodemos queria uma melhora. Deixa eu melhorar a minha pessoa. Deixa eu melhorar. Deixa eu dar deixa eu elevar o nível, né, da minha pessoa. Aí Nicodemos vai ter com Jesus. Senhor, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, tal. Jesus já sabia. Por isso que Jesus foi tão reto, irmãos. Jesus não rodeou, Jesus não contou história. Jesus já foi direto, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Porque o que é nascido da carne, Nicodemos, é carne. Tudo isso que você está vivendo, por melhor que você seja, é carne. E você já nasceu da carne. Agora tem uma outra etapa, que é nascer do alto. Importa-vos nascer de novo, que é nascer do céu. É um novo nascimento segundo Deus. Então, Nicodemos, irmãos, é o sentimento meu, tá? Por favor, não precisa levar isso em consideração. É meu sentimento. Mas eu acredito que Nicodemos não queria uma transformação. Nicodemos queria uma melhora. Deixa eu melhorar como cristão. Deixa eu melhorar como servo. Deixa eu melhorar. Aí Jesus falou, eu não quero de você melhora. Eu quero de você um novo nascimento. Agora me mostra que Nicodemos, pelo menos foi batizado. Não foi. Aquela conversa, irmãos, talvez o decepcionou a ponto dele não querer mais voltar. Talvez estava pedindo muita coisa, né? Eu tenho que abandonar agora a minha tradição, o meu posto, a minha autoridade, o meu reconhecimento na sociedade judaica, e eu tenho que começar a seguir esse povo. Eu tenho que começar agora a seguir essa turma? Eu tenho que começar agora a andar com esse povo? Não, isso é demais para mim. Por isso, irmãos, que tem alguns que quando ouvem o evangelho, eles não se arrependem por isso. O medo de descer, achar que tem que descer. E tem, irmãos, descer do pedestal do ego e se prostrar aos pés daquele que o criou, daquele que o deu vida, daquele que o salvou. Então, irmãos, Nicodemos, ele talvez não queria, né? Por isso que ele não volta. Volta só depois que Jesus havia morrido, para sepultá-lo, né? Então,
versículo 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. 5. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que há idolatria. Essa é a primeira parte. Se você olhar no versículo 8, há uma segunda parte. O que fala no versículo 8? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Versículo 9: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. A primeira parte do versículo 5, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Eu não vou entrar em cada aspecto, mas essa primeira parte refere-se a Deus, ao homem e Deus. Entendeu? A segunda parte, que é o versículo 8, refere-se do homem com o homem. Entendeu? Porque Deus, ele está tecendo o quê? Um tecido de amor. Não cantamos um hino? Tecido de amor? Deus, ele está nos entrelaçando. E um tecido, para você ter ideia, ele tem os fios horizontais e verticais, a urdidura e a trama. Então mostra o relacionamento do homem com o homem, dos irmãos com os irmãos e da pessoa com Deus. Então, em nenhuma dessas partes pode haver deficiência. Se eu falo que amo a Deus, mas não amo meu irmão, sou mentiroso. João fala isso. Entendeu? Eu amo muito a Deus, eu oro, eu jejuo, eu faço de tudo, mas eu não me dou bem com aquela, ou aqueles, ou aquelas. É deficiente na sua fé. Porque João fala na sua primeira epístola: se não ama a Deus, ao irmão que vê, como vai amar a Deus que não vê? Então, ou seja, nós precisamos amar a Deus, mas nós também precisamos amar os irmãos. Agora, se eu amo o irmão, mas não amo o Senhor também, aí há uma deficiência. Entendeu? Então, as duas sessões aqui é isso, a primeira parte. Lembra de Êxodo 20? Quem lembra de Êxodo 20? As tábuas da lei. Com quantas tábuas Moisés desce do monte? 2. A primeira sessão, as 5 primeiras, refere-se a Deus, não é isso? Não farás imagem de escultura, não dirás o nome do teu Deus em vão, e por aí vai. Na segunda sessão, que é a segunda tábua, aí já é do homem com homem. Não matarás, não furtarás, não levantarás, não cobiçarás, não é isso? Então, ou seja, é isso aqui. É isso aqui. Aí, por que Paulo fala o seguinte? Fazer, pois, morrer. Porque ainda, irmãos, é forte em nós. É algo incontrolável. Não adianta eu e você falarmos: não, agora eu vou ter controle sobre isso ou aquilo. Ou o maior erro de um filho de Deus é quando erra ou peca, independente do que seja, e falar a seguinte frase: eu nunca mais faço isso. Ora a Deus e fala isso: eu nunca mais faço isso. Passa 10 minutos, está fazendo. Porque está confiando em si mesmo, na sua força natural, que não tem nenhuma força contra o pecado. Vamos para Romanos. Romanos, Paulo nos fala sobre isso. Romanos, capítulo 6. Romanos 6, 1. Que diremos, pois? Lê comigo, por favor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Olha, presta atenção. Como viveremos ainda no pecado, nós, para com o pecado, nós, os que para ele morremos? Versículo 3: ou porventura ignorais
que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Foi ou não foi? Foi. Creu em Jesus? Foi batizado? Foi batizado com Cristo na sua morte. Mas você vai descobrir algo aqui comigo. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Aqui está falando de morte, está falando de sepultura, o sepultar. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade. Aí você já começa a entender. Nós já morremos? Morremos. Estamos andando o quê? Em novidade de vida? Estamos. Mas espera aí. Versículo 5. Por quê? Se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte. O que é a semelhança? Quando Ele foi à cruz, lembra que eu falei? Nós nos identificamos, Ele ocupou o nosso lugar, e nós nos identificamos com Ele na sua morte, então nós fomos à cruz, certo? Isso é pela fé. Aí você já está imaginando que eu nunca fui à cruz, a sua cabeça está nas coisas terrenas ainda. É pela fé, irmãos. O que é falado da palavra de Deus é pela fé, irmãos. É pela fé. Entendeu? Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente, fala com o irmão que está do seu lado, certamente. Então é algo certo. A palavra, quando ela te dá um certamente, irmãos, é algo maravilhoso. Você precisa dar um louvado seja o Senhor, um amém bem forte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então não é melhorar você, é matar o velho homem para ressuscitar um novo homem. Certo? Beleza, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Fala com o irmão que está do seu lado, o nosso velho homem. Isso é para você entender. O nosso velho homem, para que o corpo do pecado, é o que os ascetas acreditam, o corpo, pensando que o corpo do pecado é o corpo físico. Aqui Paulo está falando não desse corpo físico, esse corpo físico não morreu ainda. Para que o que é o corpo do pecado? A influência do pecado. Entendeu? Para que o corpo do pecado seja destruído. A influência, o comando, seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso. Não reine o pecado. O que é reinar? É comandar, é dominar. Não domina o pecado no seu corpo físico. Entendeu? Não domine, o pecado não tem domínio no seu corpo físico. Certo? Não reine o pecado. Qual versículo que eu estava lendo? Não reine. 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Corpo mortal. De maneira que obedeçais às suas, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas da graça. Vocês não estão na terra, mas no céu.
Para o pecado não ter domínio sobre o homem, ele precisa estar no alto. Entendeu? Agora, deixa eu ver com você aqui mais uma coisa. Aí até aqui está tudo maravilhoso, não está? Graças a Deus. Aí você ouve essa palavra falar, então agora o pecado não tem domínio sobre mim. Aí você sai daqui e chega na casa, com todo respeito, quebra o pau com o esposo. Eu desisto. Para mim esse negócio de reunião de igreja, para mim isso não dá certo não, dá certo para outro, para mim não. Aí isso tudo que você ouviu cai por terra. Entendeu? Aí você fala, não tem jeito para mim. Nós precisamos ter visão, irmãos. Olha o capítulo 7 agora, 7 versículo 15. Capítulo 7, versículo 15. Esse aqui é a experiência de Paulo, viu? De Paulo. Romanos 7, 15 fala, por quê? Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim, ninguém preferiria, o exemplo que eu falei, quebrar o pau em casa, mas acontece. Eu não faço o que eu quero, aqui fala isso, não faço o que eu quero, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Versículo 17. Neste caso, já não sou eu. O pecado que habita em mim. Certo? Habita em mim. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Quem que explica isso? Ninguém quer, irmãos, pecar. Mas por que o homem peca? Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. A lei. Que o mal reside em mim. Versículo 22. Por quê? No tocante ao homem interior, tenho prazer. O homem interior é o homem regenerado. O que recebeu o Espírito de Deus, a vida de Deus no momento que creu. Esse homem interior, ele tem prazer nas coisas de Deus. Você ouve a palavra, você tem prazer, você gosta, você anela, se eu quero viver isso. Você tem prazer. Por isso que muitos cristãos, irmãos, não entendem isso. E tentam lutar com suas próprias forças contra pecados. E não conseguindo, voltam para a mesma vida que tinham. Entendeu? Aí fala, não, entrega os pontos, porque para mim isso não serve. Certo? Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23. Mas, veja nos meus membros, outra lei. Aqui fala lei. O que é a lei? O que é a lei? O que é a lei? Ela fala. A lei, o que é uma lei? Uma lei é algo, é um item que é determinado, não é isso? Não é uma escolha, correto? A lei não é uma escolha. Não é, eu vou escolher fazer isso ou não. Se é lei, o que acontece? Exige-se daqueles que a receberam a obediência àquele item, certo? Aí Paulo descobre algo, irmãos, que serve para nos libertar. Paulo descobriu que ele pecava porque dentro do homem há uma lei que o determina a pecar. Você está entendendo? Há uma lei dentro do homem que o obriga a pecar. É uma lei. Olha aqui. Mas, versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei,
que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Então Paulo estava mostrando para os irmãos em Corinto, quando fala que vocês precisam fazer morrer a natureza terrena, é isso. Porque se você não faz morrer, vai permanecer te obrigando a pecar. O homem, irmãos, para você entender, o homem não peca porque ele escolhe pecar, talvez. O homem peca porque é uma lei que o obriga. Oh, agora imagina esse homem sem Deus. Entendeu? Está debaixo dessa ordenança. Versículo 24. Aí Paulo dá o grito, Paulo fala, eu entrego os pontos. Eu vim até, aí Paulo fala, Flávio, eu vim até aqui, mas a partir daqui eu desisto da minha vida cristã. Já pensou se Paulo desistisse, meu irmão? Já pensou se Paulo falar, não prossigo mais, porque eu peco, o que eu não quero eu faço, o que eu detesto eu faço. Agora o que eu quero, isso eu não faço. Que loucura, né? Aí versículo 24, ele fala, desventurado o homem que sou. Aí Paulo fala, quem me livrará dessa lei do pecado? Você mesmo? Agora eu pequei em um item. Então, aí ora, eu vou falar de novo, aí ora a Deus. Pior erro, a pior oração que um pecador faz é o seguinte, Senhor, eu prometo que eu não faço isso mais. Oh, irmão, não fala isso, irmãos. Por favor, não fala isso. Quando você fala, eu prometo que eu não faço mais, eu não faço isso mais, Senhor. Você está tirando todo o poder de Deus, a influência, e você está colocando em você mesmo. Eu não faço mais. Certo? Aí Paulo fala, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que é o corpo dessa morte? É algo que acompanhava ele até a execução. Você sabia o que é? Você sabe que de onde Paulo tirou essa alusão aqui, o corpo dessa morte, Dulce? Segundo historiadores, naquela época, um dos castigos de execução romana, porque o homicídio não era permitido. E o homicida, ele precisaria ter um castigo adequado. Então, o homicida vai e cometeu o homicídio. Aquela pessoa que foi morta, era pega, segundo historiadores, viu, estudiosos, era pega e era fixada nas costas do homicida. Era unida, era amarrada ali, sabe? E a pessoa tinha que permanecer com aquele corpo, até o corpo entrar em estado de decomposição, para que os germes da decomposição passassem para o corpo do homicida e também o comesse vivo. Quando Paulo escreve isso aqui, quem me livrar do corpo desta morte? Porque o corpo dessa morte levava o homicida à morte. Mais cedo ou mais tarde ele iria morrer. O que o pecado faz? Mais cedo ou mais tarde o homem morre. Lembra o que Deus falou com Adão? Se comer desse fruto, certamente morrerás. Então, o que acontecia com o homicida, Emília? Certamente, mais cedo ou mais tarde, ele morreria. Aí Paulo dá o grito, Dulce, quem me livrará agora desse pecado que eu não consigo me livrar dele? Claro que não consegue, é uma lei. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que julga uma lei? Tem uma lei. O que subjuga esta lei? Uma lei superior. Uma lei de uma instância superior, correto? Eu não entendo nada de direito, irmão. Eu estou falando aqui, mas uma lei, ela só é subjugada por uma lei superior. Aí Paulo dá o grito e fala, eu vou desistir? Não. Aí ele fala no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne,
da lei. Aí Paulo lembra da única lei que é capaz de vencer a lei do pecado que subjugava ele. Olha o capítulo 8, versículo 1. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em. Por quê? A lei do Espírito da vida que é superior, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado. Então, meu irmão, quem que leva você a não pecar mais? Não é você, é Cristo. É a vida de Deus, é a vida santa de Deus, que subjuga, aqui fala, porque a lei, que também é uma lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Quem que nos livra de pecarmos? Cristo, a lei do Espírito da vida. Então, irmãos, quando você errar, cair, irmãos, não ore e fale assim, eu não vou fazer mais. Muda a sua oração, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu vou fazer de novo, porque eu me conheço. Senhor, mas por favor, me livra, me liberta desta lei ou desse pecado que é influente em mim. Entendeu, irmãos? É dessa maneira que nós temos que andar. Versículo 3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, a carne não tinha nenhuma força para lutar contra o pecado, porque ela estava enferma, não tinha força. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você tem uma escolha, meu irmão, é andar segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne, cogitam nas coisas da carne, os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Oh, Senhor Jesus. Volta para Colossenses rapidinho, por favor, rapidinho, que eu vou concluir aqui. Colossenses capítulo 3, né? Oh, Senhor. Então fazei, pois, morrer. Que jeito? Pela cruz. Pelo Espírito, pela lei do Espírito da vida. Porque você foi crucificado com Cristo. Acredita nisso ou não? Onde está isso? Gálatas, né? Volta, eu pedi para você ir para Colossenses, mas você volta para Gálatas. É bom que você aprende mais, manusear a sua Bíblia, né? Gálatas capítulo 5:17. Mas vamos ler o 2, o Gálatas 2 ainda. Deus quer cumprir esse preceito em nós, essa realidade em nós. Gálatas 2:20, capítulo 2, versículo 20, parte A. Logo, já não sei eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fala com o irmão que está do seu lado. Cristo vive em mim. Irmãos, deixa eu te falar um negócio. Se Cristo viver em você, irmãos, muita coisa, irmãos, vão ser deixadas de lado. Sabe aquela ira? Tem uns que quando ira, meu irmão, Senhor Jesus. Sabe aquela ira? Isso vai ser deixada de lado. O que é vos despir? É deixar de lado, é abandonar, é jogar para o canto, para escanteio. Gálatas 5:24, Gálatas 5:24, que o irmão falou. Gálatas 5:24 fala. Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Oh,
Isso é bom, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você foi crucificado? E se você foi crucificado, irmãos, o pecado não terá domínio sobre você. Nossa, e isso, é disso que Deus, ao escrever aos Colossenses, quis mostrar. Eu preciso libertar vocês dessa influência. Dessa influência que está trazendo discórdia, que está trazendo discussão, que está trazendo contrito, que está trazendo atrito, que está trazendo, irmãos, problema. Todos os problemas são gerados na esfera terrena. Todos os problemas são gerados na esfera terrena. E a única maneira de solucioná-los é subir para o alto. Aleluia! Subir para o alto. Apocalipse 4:1. Eis que olhei não somente uma porta aberta, mas uma voz ao falar comigo: sobe para cá, que eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 4:2, imediatamente me achei em espírito. E eis que um trono, olhando, eis que vi um trono armado nos céus. E sobre o trono, alguém assentado. Irmãos, há 2 tronos. Existe o trono que está no céu, e existe o trono que está nessa terra. Certo? O homem ele tem 2 escolhas. Eu quero que você entenda, irmãos, que o mundo espiritual ele não tem neutralidade. Não tem neutralidade. Existem 2 tronos. Apocalipse 4:1. Já leu aqui? Aí, 4:2, né? Imediatamente eu me achei espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém senta. Esse trono está onde, Vanusa? Onde que esse trono está? Fala aqui. No céu, não é isso? Então existe um trono no céu, mas também existe um trono na terra. E esse trono é o trono de Satanás. Se o homem não está no trono, diante do trono dos céus, no céu, ele está diante do trono de Satanás, onde ele é escravizado pelo pecado. Apocalipse, deixa eu ler rapidinho com você, Apocalipse 2. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo Não, perdão, Apocalipse 3, né? Apocalipse capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Apocalipse 3. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Me fugiu, irmãos, o versículo não. 3:21. Isso, ao vencedor, dali sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, irmãos, o Senhor ele quer nos levar para o alto, para o trono. Então, quando Paulo cita Colossenses 3, vamos concluir aqui Colossenses 3. Só deu para falar o versículo 1, não deu para sair daqui. O versículo 5, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que há idolatria. Depois vem o versículo 8, não vai dar tempo, queria ver Efésios capítulo 1 e 2 também, mas o horário já foi passado. O irmão, amanhã ele continuará nesse encargo. Então, irmãos, o nosso caminho é a cruz de Cristo. Quando eu e você tomamos posse dessa realidade, o pecado, esses itens aqui, ó, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, aí depois continua ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, tudo isso, irmãos, fica aqui na terra. Tudo isso fica na esfera terrena e tudo isso fica na cruz. Nós precisamos passar pela cruz. Jesus é o Senhor, amém? Pequenos grupos, vamos ruminar ainda rapidinho sobre
sobre a palavra, amém?